Olá, abençoada segunda-feira a todos os pastores, pastoras, que Deus continue abençoando vocês de forma muito especial. Tem uma música de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Sou nordestino, né? Então é evidente que a gente tem um pouco de familiaridade com esse tipo de música. E uma das músicas, dentre muitas que são boas de Luiz Gonzaga, tem uma que é a Respeita Januário. Deixa eu ler um pouquinho nela, é evidente que vocês conhecem, mas deixa eu ler um pouco aqui a letra. Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de Januário, com meu fole prateado, só de baixo, 120, botão preto bem juntinho, como negou empareado. Mas antes de fazer bonito, de passar de por granito, foram logo me dizendo, da taboca à rancharia, de Salgueiro a Bodocó, Januário é maior. E foi aí que me falou meio zangado o véi Jacó. Luí, respeita Januário. Luí, respeita Januário. Luí, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso. E com ele ninguém vai, Luí. Luí, respeita Januário. Bom, deixa eu contar um fato para vocês. 2 fatos. Uma certa vez um amigo, um colega, evangélico, vamos lá, como essa linha de transmissão minha é somente para pastores, então deixa eu dar o título, é um pastor. E um dia ele falou assim, João, tem um negócio bom para você. Quando alguém chega para mim com um negócio bom, eu já fico meio assustado. O que é? Rapaz, eu descobri um jeito da gente aposentar as pessoas pelo governo antes do tempo. Eu fiquei ouvindo aquela conversa e ele foi falando, é um negócio bom, dá pra gente ganhar dinheiro. Eu não sabia se eu estava na minha frente com um pastor, com um lobista. Bom, quando ele falou, eu perguntei para ele, rapaz, tudo bem, caso nós entremos nesse negócio, porque você já está, como é que eu vou chegar na igreja e orar? Que tipo de oração devo fazer a Deus? Por exemplo, primeiro eu tenho que contar um testemunho para a igreja. Irmãos, Deus me abençoou, porque eu descobri um jeito de fraudar o governo, abençoando as pessoas, inclusive os irmãos que quiserem, vou ajudar os irmãos, a gente consegue aposentar você hoje. Como é que eu vou também agradecer a Deus? Deus, muito obrigado por me dar, e posso até usar um texto bíblico, né? Como a tua palavra diz que o Senhor tem os tesouros escondidos, eu descobri como fraudar o governo. Obrigado, Deus, pelo dom do trambique. Como é que pode um pastor fazer uma oração dessa e contar um testemunho desse? Segundo fato. Uma certa vez eu estava dando assistência, foi uma palestra, e logo a palestra vieram algumas pessoas pedir para dar assistência, conversar um pouco sobre seus negócios, e veio uma moça, uma cavala de uma mulher, pense no mulherão. E aí, conversa vai, conversa vem, ela disse, olha, eu vou amanhã, a gente pode conversar, eu vou trazer o meu pai e a minha sócia, porque o meu pai é o investidor, para nós prosseguirmos aos procedimentos. Perfeito. No dia seguinte, chega ela com uma roupa doida, mas irmão, pense numa cavala. Quando você pensar num cavalo manga larga, aquele mulherão mesmo louco. Primeira coisa, cadê o seu pai? O meu pai não pôde vir. Só se fosse à tarde. Cadê a sua sócia?
não pôde vir. Eu nem continuei a conversa. Porque presta atenção, pastor, tem coisas que você não precisa orar, não precisa clamar o sangue de Jesus. Não. O que passou na minha cabeça foi uma coisa só. 34 anos de casado, 3 filhos, 4 netos. E Deus me deu a honra de ser um pastor. E por último, o que eu com 50, na época eu tinha 49, né? Chegando a 50. O que eu com quase 50 anos vou encarar uma cavala dessa para passar vergonha? Tem uns cabas velho que não tem juízo. Falei, para além de tudo, se eu for encarar uma cavala dessa, eu vou passar vergonha. Passar vergonha, chegar em casa, depois vai cair a tristeza, meus filhos vão me dar um cacete. Imagina umas cavalas dos uns meninos que eu tenho em casa. Tem um de 33 anos, moço, pensa, tem quase 2 corpos do meu. A minha filha ciumenta de tudo. 34 anos de casado. Gente, não precisa orar, nem clamar o sangue de Jesus. É só ter juízo. E aquele títulozinho que você carrega. Você é um pastor. Bom, então não tem nada de orar. Só cai se quiser mesmo. Eu não orei, não vigiei. Que conversa. Imagina eu ficar a vida toda, meus filhos olhando para minha cara, meus netos, minha esposa. Esse cara me traiu e ele é um pastor. Bom, vamos lá. Vocês conhecem muito bem a passagem do episódio do fato da batalha entre Israel e os filisteus. E os 2 personagens principais no episódio de 1 Samuel 17, da batalha de Davi e Golias. Entre Davi e Golias. Vou ler aqui alguns textos para vocês desenvolverem aí. 1 Samuel 17, verso de número 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos chamavam a peleja. Agora o verso de número 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Verso 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Verso 49. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Batalha, Israel e os filisteus. Surge ali 2 personagens, Davi e Golias. Perfeito. Quando Davi vai se aproximando, ou melhor, quando Davi vai até o local da guerra, no verso de número 20, preste bem atenção, Davi era um pastor. A Bíblia diz, no verso 20, está bem claro, que ele deixou as ovelhas com um guarda, ele deixou, preste bem atenção, e partiu. Só que lá no verso de número 40, está escrito, e tomou seu cajado na mão. Então Davi, quando ele deixou as ovelhas com o guarda, significa com o seu copastor, com o seu vice, ou ele não estava pastoreando mais, entregou a igreja. Ele entregou a igreja, entregou as ovelhas para o seu presidente, para o seu líder, ou ele teve que viajar, ou teve que sair e deixou elas sob os cuidados do seu vice ou líder. Porém, o cajado ele levou na mão, verso 40. Ele deixou as ovelhas com alguém cuidando, mas o cajado ele levou, porque pastor
ele é identificado não pelas ovelhas apenas, mas pelo cajado, a autoridade do pastor. A identificação de um pastor é pelo rebanho, mas a autoridade é pelo cajado. E ele estava com o cajado. Bom, aí vem tudo aquilo, aquela apresentação a Saul, depois a apresentação a Golias e tal, e Davi com o cajado na mão. O que acontece? Quando Davi vai ao embate com Golias, porque Golias o havia afrontado, desprezado, há algo interessante. Irmão, não vamos negar. Humanamente falando, Davi deve ter tremido na base, porque enfrentar Golias, um homem de quase 3 metros, couraça de ferro toda com escama, moderna na época, flexível, Davi um menino, estatura menor, evidente que tremeu um pouco, isso faz parte, humanamente falando, vamos ser racional. Ok, mas Davi não desiste da batalha. Só que quando Davi vai se aproximando, que Golias vê Davi, Golias dá uma risada sarcástica. E aí, aquela batalha que era entre 2 homens apenas, representando 2 nações, surge então ali a ajuda de deuses. Gente, o erro de Golias, você sabia que Golias ia ganhar aquela batalha? Sim, era só dar uma porrada em Davi, não precisava muito forte não. Mas o erro de Golias está aí no verso de número 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cachorro para tu vir a mim com pau? Quando Golias, o erro de Golias foi ele chamar o cajado de Davi de pau de bater em cachorro. Quando Golias zomba do cajado, Deus fala: aí agora é comigo. Passa um filme na cabeça de Deus, o cajado que abriu o mar vermelho, o cajado que curou tanta gente, o cajado que era o símbolo da... Tudo sobre o cajado você tem na Bíblia. Aí Deus fala: aí não, peraí, agora eu tenho que entrar nessa briga. Davi, sai fora. Ele chamou o cajado de pau de bater em cachorro. A Bíblia diz que Davi deu uma pedrada na testa de Golias e ele caiu para frente. Por que ele caiu para frente? Se a pancada fosse muito forte, ele caía para trás. Porque foi Deus quem empurrou Golias. Meu querido, você é um pastor. Cuidado com o seu cajado. Cuidado com a autoridade, o símbolo da autoridade que Deus te deu, que é você é um pastor. Cuidado com as tentações, cuidado com as ciladas, cuidado com os negócios. Você é um pastor. Você pode estar sem igreja, você pode não estar pastoreando. Davi entregou, olha, Davi te entrega as ovelhas, mas o cajado, o pastor